Olá, sou o Mário Vilas Boas e este é mais um vídeo do meu canal YouTube. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a decisão do plebiscito na Inglaterra que decidiu retirar a Inglaterra, ou Reino Unido, da União Europeia. Esse é um assunto muito mais extenso do que pode parecer. A mídia internacional, notadamente a brasileira, fez críticas bastante severas ao povo da Inglaterra por ter tomado essa decisão. Mas por que o povo da Inglaterra tomou essa decisão? Esse fato pode ser, talvez, o fato mais importante do século XXI. Pelo menos nessa fase inicial, nesses primeiros anos do século XXI. Está acontecendo algo no mundo que vem sendo denunciado por muitas pessoas, que é a montagem do que se chama a Nova Ordem Mundial. Essa Nova Ordem Mundial tem sido anunciada de uma forma que parece ser assim tão surreal que é difícil de acreditar que ela seja verdadeira. Segundo os teóricos da conspiração, como são chamados, a Nova Ordem Mundial seria um governo mundial tirânico, não democrático, e mais que isso, oculto, que estaria usando instituições transnacionais para montar um esquema de governo que, como foi disse, é um governo oculto, não se sabe quem faz, nem por que faz, quem faz não dá satisfação a ninguém das resoluções que toma, e impinge regras que devem ser cumpridas em várias partes do mundo, em todos os países que estariam submetidos a isso. E essa nova ordem mundial estaria usando como instrumentos, em primeiro lugar, a ONU, mas como instrumentos secundários, vários blocos transnacionais, como a URSAL, aqui na América Latina, a OEA, a União Europeia e outros menos conhecidos em outras partes do mundo. Eles estariam fazendo blocos regionais de países e esses blocos estariam submetidos a um bloco maior que estaria sob a administração das Nações Unidas. Isso parece uma coisa descabida? Parece teoria da conspiração? Meus amigos, eu devo dizer que sim. Eu ouço e leio a respeito dessa nova ordem mundial há muitos anos. E eu confesso que eu tenho tido muita resistência em aceitar que isso de fato está acontecendo. Mas essa saída da Inglaterra, das nações da União Europeia, e mais que isso, os motivos alegados pelos ingleses para sair da União Europeia, expõem muito do que está acontecendo. Há um filme que foi feito sobre isso, que consta aqui na descrição desse meu vídeo, e que eu recomendo a todos os que estão assistindo e que gostaram dessa exposição, que assistam. Só que esse vídeo é um vídeo muito longo, ele tem mais de 1 hora de duração, e por esse motivo, alguém se deu ao trabalho de dividir em pedaços pequenos, para que quem quiser assistir o filme inteiro não seja obrigado a assistir numa tacada só, porque é muito cansativo. Então pode assistir em doses homeopáticos. Mas eu vou botar alguns poucos pedaços desse filme aqui para mostrar o que é essa nova ordem mundial em ação. A União Europeia tem agido como um país profundamente antidemocrático. E o pessoal que fez a campanha do Brexit, ou seja, saída do Reino Unido da União Europeia, conseguiu desvelar alguns desses mecanismos. Para começar, um governo democrático ele deve ser transparente. Suas instituições devem ser claras, devem ser compreendidas por todos aqueles que devem obediência a essas mesmas instituições. Será que essas instituições são organizadas de forma clara? Vamos ver um pequeno pedaço do filme que trata exatamente sobre isso. Vejam como funciona a União Europeia. You try working out
how a European Commissioner is appointed. It's positively Kafkaesque. You can't actually get your head around who does what, why, and who is answerable to whom. The European Union, which imposes laws on 28 countries, is made up of 7 main institutions, which include the European Council, the Council of the European Union, the Court of Justice of the European Union, the European Commission, and the European Parliament. Do you know the difference between the European Council, the Council of the European Union, and the Council of Europe? It's a very good question. Tell me how many presidents there are in the European Union. How many presidents? Yeah. I'd guess at 1. There's 2 presidents, for goodness sake. I don't know what the difference between the 2 4. presidents is. There's 4 presidents, you say. There are squads of committees and presidents of this and commissioners of that. The expression I really hate is pooled sovereignty. It's bollocks. The people of Slovenia have no more idea than the people of the UK and the people of Sweden or the people of Spain what in fact is going on. I wouldn't profess to understand the detail of how it all works. Viram a confusão que é? E para que essa confusão toda? Tem essa gente toda trabalhando lá e tem esses órgãos todos que eles mesmos parecem confusos com relação à atribuição de cada um. E isso serve para quê? Qual é a função de tudo isso? Deve haver um parlamento, um poder legislativo, que de alguma forma deve controlar isso, deve ditar normas. De fato existe. Certamente, você que está me ouvindo, deve ter ouvido falar no Parlamento Europeu. Mas para que serve o Parlamento Europeu? Será que ele faz realmente alguma lei? Vamos ouvir o que eles têm a dizer a esse respeito. In the EU, there's a thing called a parliament, but it's not a parliament as we know it. In the EU, the parliament isn't in charge. Have you ever known anyone know who their MEP is? Nobody does. It's because we know that they're not actually being voted into a meaningful position of lawmaking. This is the only parliament the world's ever invented where you cannot initiate legislation, propose legislation, or even the repeal of legislation. All of that comes from the unelected European Commission. So you can't propose a law and try and get it passed? No, absolutely not. Parliamentary democracy, once every 5 years, you can throw everything out of the window and start again. With this, once something is European law, there is nothing through a democratic process the voter can do to change it. The people whom we elect to go to Brussels have almost no power at all. They do what they're told. Bom, então não é o parlamento que faz as leis, mas alguém faz. Existem normas que são feitas pelo esse organismo e que são de observância obrigatória para todos os países que fazem parte da Comunidade Europeia. E quem faz essas normas, afinal? Se não é o parlamento, quem é? Bom, as pessoas devem conhecer, faz parte do regime democrático, que a transparência, e a transparência significa que as pessoas que são comandadas devem conhecer os comandantes. Será que conhecem? Deem uma olhada nesse trecho do filme. The ordinary voter, who's going to hand them all this power, can make up their mind whether they like them, dislike them, because they see them in the papers, they hear them on the radio, they watch them on the telly. Do you recognise this man? No. Do you recognise that man? No. I challenge you to name almost any of them. Do you recognise this guy? No. There's that chap Juncker. Is he one of them? I didn't know whether it was just the British being a bit thick, so I thought I'd ask some folk in Brussels. Yes. Martin. Martin. Can you tell me who that is? No. Who are all of these Eurocrats? Who are they answerable to? Vocês estão chocados com isso? Pois preparem-se para se chocar ainda mais. Isso está acontecendo lá, na Europa, que seja talvez uma das regiões, a região do mundo mais culta. Mas e nós aqui na América Latina, que não somos uma região tão culta assim como a Europa? Será que nós não estamos submetidos a isso? Será que algo assim não está acontecendo por aqui também? Deem uma olhada nesta foto. Vocês reconhecem alguma dessas pessoas? Já viram? Sabem quem são? Sabem alguma coisa a respeito delas? Sabem o que essas pessoas fazem? Pois eu vou lhes dizer.
Essas pessoas são juízes da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Já ouviu falar nela? Poucos brasileiros ouviram falar nessa corte. Mas ela existe. E vocês sabem o que ela faz? Essa corte, senhores, pasmem, ela pode revogar decisões da nossa Corte Suprema. Essas pessoas que vocês viram nessa foto anterior aí, elas têm o poder de revogar decisões do STF. Sabiam disso? Tá certo que não é qualquer decisão, tá certo que existe um processo bastante complexo para que elas possam fazer isso, mas elas têm esse poder. E vocês sabem quem são? Já tinham visto esses rostos antes? Sabe como elas foram escolhidas para exercer essa função? Pois é. E isso já aconteceu. Decisões de juízes brasileiros, decisões transitadas em julgadas, decisões tidas como imutáveis, já foram modificadas por esta corte. Não exatamente por essas pessoas, porque elas mudam, mas por essa corte. E estamos aí. Veja que nós aqui na América Latina também estamos sujeitos a isso. Mas tem mais. Tem mais. Como eu disse, essas organizações transnacionais regionais, como a OEA aqui na América Latina e a União Europeia lá na Europa, elas são sucursais de uma coisa maior, que são as Nações Unidas. As Nações Unidas fazem algo mais grave do que isso. A ideologia de gênero é algo que está sendo imposta no mundo inteiro e está sendo imposta a partir das Nações Unidas. Uma cartilha da Unesco recomenda isso e isso está se tornando obrigatório todo mundo. Aqui no Brasil, isso foi discutido no Congresso Nacional e foi rejeitado. Foi discutido em assembleias legislativas, não sei se de todos os estados, mas em vários estados foi rejeitado. Foi apresentado em câmaras de vereadores, também não sei de todas as cidades em que isso foi votado, mas em várias cidades importantes isso foi votado e rejeitado. Então, rejeitado pelo Congresso Nacional, pela Assembleia Legislativa e pela Câmara de Vereadores, está sendo implementado mesmo assim. Com que autoridade? Com a autoridade da ONU. Aí eu pergunto a você, quem foi a pessoa que decidiu que algo assim devia ser feito? Quem escreveu essa cartilha? Quem aprovou essa cartilha? Quem determinou que essa cartilha era de observância obrigatória em todos os países? Não sabemos. Então você vê que isso que está acontecendo na Europa está acontecendo regionalmente aqui na América Latina e está acontecendo globalmente no mundo inteiro. Meus amigos, nossa ordem mundial é real. Eu, que durante muitos anos ouvi falar isso e achei que isso daí era uma maluquice, uma teoria da conspiração, eu estou vendo agora, isso é real, isso está batendo na nossa porta. Bom, ou você aceita passivamente, aceita que vai ser comandado por um poder global, formado por gente que você não sabe quem é, nem muito menos como foi escolhida para isso, vai decidir coisas que passam por cima dos nossos órgãos representativos aqui e são impostas para a gente mesmo quando as nossas casas legislativas dizem não. Ou vamos nos rebelar contra isso. O que você decide? Esse foi o vídeo de hoje.